Muito bem, depois do intervalo comercial, estamos agora entrando no segundo bloco aqui do nosso encontro Mulheres com Você, na imagem da cidade, deixando um beijo todo especial para os aniversariantes do dia e entre eles da semana aqui a minha avó, a dona Adela Hamilton Bichling, chegando aos 85 anos. Olha que bênção, olha que especial para nós podermos também viver esse momento, ter a nossa avózinha, ela que é vó, bisavó e tataravó já, a dona Adela então chegando aos seus 85 anos e recebendo aqui ó, o beijo, o carinho todo especial de toda a família, tá? Beijos, vó, te amamos muito e a senhora sabe que a senhora é a grande referência para todos nós. E como é bom ter a avó do ladinho, como é bom ter esse momento de poder também dividir esse aniversário, essa celebração da vida de uma senhora de 85 anos, cheia de vida, que é o caso da minha avó, a dona Adela Hamilton Bichling. Felicidades, tá? Em nome de toda a família. E claro, em nome da família aqui, da TV Galega também, sinta-se abraçado. Está de aniversário nesse dia, nessa semana? Sinta-se abraçado aqui pela nossa família da TV Galega. Por falar em história, por falar em vida, o nosso assunto agora passa por história, por vida, por recordações e por muita informação. Aqui uma referência para a nossa cidade. A minha convidada, Amanda Tite, arquiteta e urbanista, que está à frente do projeto de documentário Blumenau Tá. A cidade começa pelo Rio. Amanda, seja bem-vinda à TV Galega. Ai, muito obrigada, parabéns para sua avó, né? Que delícia, assim, poder ter a avó tão pertinho. E eu acho que é bem o que você falou, acho que tá muito conectado, porque o documentário é justamente sobre história, sobre o resgate da história de Blumenau e do Rio. Então, pois é, por isso tá que eu fiz referência, abri esse bloco nessa relação aniversário, chegando aos 85 anos, uma jovem senhora, a dona Adela Hamilton Bichling, e aqui a gente vai então trazer essa história do Rio, essa relação com a cidade e, claro, esse documentário que está movimentando a nossa cidade. Começa apresentando todo esse projeto e ao mesmo tempo como é que ele foi pensado, Amanda? Tá bem, então, como você falou, eu sou arquiteta e urbanista. Durante toda a minha formação, eu sempre me questionei e segui nesse questionamento, né? Porque Blumenau sempre virava as costas para o Rio. Claro que a gente sabe que tem um fator muito importante, que é a enchente e todo o lado negativo que o Rio, né, traz para a história da cidade. Mas esse questionamento seguiu, assim, porque a gente sempre discutia muito sobre isso e via que era um tema um pouco mais profundo. E quando eu comecei a remar no Clube Náutico América, que vai fazer semana que vem 1 ano exatamente, eu acabei olhando o Rio de outra forma, mas mais do que isso eu encontrei pessoas que, enfim, já eram meus amigos, mas que também traziam essa inquietação, e eu acho que aquele universo do Rio, né, o espaço do Rio, contribuiu para que essas conversas com eles e também com o nosso treinador, que é praticamente o guardião do Clube América, assim, o Índio, que, enfim, fez parte, né, de boa parte da história do clube de remo e viveu muita coisa ali no Rio. Quando a gente começou a juntar esse grupo e conversar sobre isso, a gente falou, nossa, essa história rende um livro, né? Aquela frase que todo mundo fala, essa história rende um livro. E aí surgiu o edital Herbert Rollins, né, o Prêmio de Cultura. Foi quando a gente decidiu transformar todas essas histórias que a gente estava ouvindo e acabava, enfim, chegando na gente. Quando você fala que rema também, muitas histórias vêm, né? Meu avô remava. Então a gente pensou, vamos tentar colocar tudo isso num único projeto. A gente inscreveu o documentário no edital, foi selecionado na categoria de vídeo. E aí a gente está, né, produzindo esse documentário, então, sobre uma parte da história do Clube Náutico América, né? Para quem não sabe, fica no Edifício América, que é o esqueleto que todo mundo fala abandonado ali. Que acha que ali não tem vida. Exatamente, mas existe um clube de remo ali que resiste, que tem uma história muito bonita, que é muito além daquele prédio, né? E, enfim, estamos contando uma parte da história do clube, mas principalmente da cidade, porque ali onde fica o esqueleto do Edifício América foi onde Blumenau começou. Foi o nosso primeiro porto, muitas partidas, muitas chegadas aconteceram ali, e não só dos remadores, né? Enfim, todas as pessoas que chegavam em Blumenau no início da cidade chegavam por ali. Então, essa história, na verdade, é uma história só, né? A história de Blumenau e a história do Clube de Remo, elas compartilham esse espaço físico. Então a gente quer contar justamente essa história, assim, principalmente através da história dos outros, por isso é um documentário.
Essa frase que você mencionou há pouco, né? Essa afirmação, essa história rende um livro, nesse caso, então vai render um documentário em formato de vídeo. É Isso dessa forma mesmo. que vai ser apresentada esses diferentes momentos da história da construção, a relação de Blumenau com o Rio, com o Clube Náutico América, essa história de uma cidade chamada Blumenau. Isso mesmo. Blumenau, no caso, né, o documentário vai se chamar Blumenauta, justamente porque nauta traz o significado de navegador, aquele que navega, que foi como Blumenau começou. E aí a gente vai transformar essas histórias num documentário de até 40 minutos, né? É o que a gente tá prevendo, assim. A gente ainda não sabe dizer ao certo se serão 40 minutos corridos, se a gente vai dividir isso. Por quê? Porque justamente a gente depende das histórias que a gente vai começar a ouvir agora. Então, o documentário, diferente de um filme, não tem muito roteiro pronto. Em que fase está nesse momento o documentário? Então, a gente acabou de realizar uma chamada pública de histórias, de memórias do Rio. Chegaram histórias impressionantes, assim, enfim, de pessoas que realmente viveram o Rio de uma forma muito diferente e que vivem, inclusive, de um... Enfim, eu não posso dar muitos spoilers, mas de pessoas que aproveitam o Rio hoje, o Rio e os ribeirões, para a prática de stand-up, que é uma coisa que a gente acha que não existe. Pelo menos não aqui na nossa não cidade, aqui, né? Exato. É mais uma vez aquela ideia, né, Amanda? A gente dá as costas pro Rio, não vê essa vida, não vê isso que acontece realmente no Rio, né? E aí a gente recebeu histórias, você disse tudo, de vida no Rio, assim. E paralelo ao chamado público, a gente está fazendo a nossa pesquisa também, no acervo histórico, enfim, né? Pesquisando várias fontes. E aí, encerrada essa fase de pesquisa, que a gente está finalizando agora, mas assim, de qualquer forma, né, eu quero só voltar um pouquinho, porque por mais que a gente tenha encerrado a fase de pesquisa, todas as histórias são sempre muito bem-vindas. Então, se alguém estiver ouvindo a gente, né, estiver vendo a gente, e lembrar de alguém, lembrar de alguma história e quiser mandar uma mensagem pra gente pelo Instagram, né? Depois a gente disponibiliza certinho do projeto Blumenauta, a gente consegue encaixar essas histórias. Justamente um documentário não tem roteiro, então a gente está encaminhando a finalização da fase de pesquisa, mas seguimos abertos para a contribuição da comunidade, assim, né? Sobre essa contribuição, Amanda, por exemplo, que são atenções voltadas para a região central, onde está a sede do Clube Náutico América, no comecinho ali, né, na curva do Rio, na rua Itajaí, já com a rua 15, a região central como centro de referência para essa pesquisa, ou seria o Rio, Itajaí e a Sul como um todo nessa relação com o desenvolvimento da cidade? Então, a gente está recebendo histórias e quer contar a história como um todo do Rio, né? O espaço físico em si, que é o foco, é o Clube Náutico América. Mas a gente sabe agora que o Rio, ele não tem essas limitações que a gente tem hoje, assim, o centro, o caminho era muito mais fluido, assim, então, inclusive não tinha só este porto, tinha outro porto, tinham balsas, tiveram as outras pontes, as primeiras pontes, né, então eu acho que qualquer história é muito bem-vinda, tá, vindo do Rio, das margens do Rio, de principalmente esportes e atividades que antes se praticavam no Rio ou nas margens do Rio e hoje em dia não acontecem mais, né? Então eu acho que todo tipo de história relacionada a isso é muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente dá sequência no documentário, agora eu quero ouvir a tua história, nesse praticamente um ano de ligação com o Clube Náutico América. Como é que iniciou essa ligação e, ao mesmo tempo, a gente sabe que até já tem medalhas sendo colocadas em evidência pela nossa atleta aqui, Amanda, né? Então, eu sempre fui muito ruim com esportes, tá? Por incrível que pareça, eu nunca nem tive o interesse de praticar o remo em si, assim. Mas sempre tive a curiosidade pelo Rio e eu acho que foi isso que me levou ao remo e não o contrário, né? Como é o caminho de muitas pessoas que buscam o esporte e acabam entrando nesse universo por consequência. Enfim, no período assim da pandemia, quando todos estavam em isolamento e começou a ter flexibilização, a gente foi andar de bicicleta, inclusive o grupo que está produzindo o documentário, né? Então existe um propósito muito forte nesse grupo. E a gente foi buscar abrigo num dia de chuva lá no Clube Náutico América, no final de semana, que o clube nem era para estar aberto, então eu sempre falo que não existe muito acaso nessa história. E nos receberam, nos abrigaram ali para a chuva passar, e foi quando eu conheci a estrutura do clube de remo que acontece ali, né, nos 3 primeiros andares.
e eu como arquiteta e todos eles super curiosos, né, por aquela estrutura, a gente conheceu tudo, fez uma aula teste, foi muito legal, assim, super inesperado. E a gente falou, vamos, aquela empolgação de grupo, assim, vamos colocar o nosso nome pra remar? Vamos. E aí eu acho que até uns 2, 3 meses depois chamaram a gente, porque não tinha vaga, né, naquele momento. E a gente falou, tá, mas a gente ainda quer? Não, a gente ainda quer, então vamos. E aí a gente começou a fazer as aulas, então lá tem aulas para todas as idades hoje no clube, né? E sem qualquer pretensão, a gente rema segunda, quarta e sexta às 6 da manhã. E acabamos indo para uma competição estadual, assim, foi super legal, porque a gente se diverte muito remando, a gente conversa muito sobre a cidade, sobre o rio, e aí fomos competir em Floripa, e num barco que a gente chama de 4 que aí vai um timoneiro dirigindo o barco, e ganhamos a medalha de bronze, então foi muito legal, assim, foi pura diversão, é claro que tem o bichinho da competição ali, né, mas foi muito legal, assim, foi legal fazer isso com o grupo que começou todo esse movimento de contar essa história do documentário também. Que bacana. Sendo porta-voz agora do Clube Náutico América, para quem nos acompanha, por exemplo, qual seria a orientação para quem tem essa curiosidade, para quem tem uma vontade, para quem tem um medo muito grande da água e gostaria, por exemplo, até de vencer esse medo, né? É possível através dessas aulas, é possível através dessa vivência que você já está tendo há quase um ano? Sim, é super possível. Eu acho que é importante falar que no Clube Náutico América existe a escolinha de remo, então até, se eu não me engano, até 18 anos, não existe uma taxa de adesão, então é possível fazer as aulas e participar, né, porque existe uma iniciativa em parceria com a prefeitura, né, então por isso tem essa disponibilidade de aulas. Então quem tiver interesse, acho que o primeiro ponto de contato é mandar uma mensagem no Instagram do clube, ver o horário certinho, e mesmo quem tem medo, assim, eu acho que a Cláudia, que enfim, tá nos dando todo o apoio nesse documentário e rema com a gente, é o meu maior exemplo, assim, de que ela sempre teve muito medo da água, tinha medos, inclusive, de passar a pé nas pontes, e agora ela passa remando por baixo das pontes, usando colete, então assim, tenho medo, quero fazer aula de colete, não tem problema nenhum. E é um medo que se vence aos poucos, assim, né, também eu acho que ninguém chega lá e vai direto pro rio. Existe uma estrutura, ainda que dentro das limitações de um prédio que não está acabado, né? Ali no América, mas existe um tanque de treinamento, existem os ergômetros, que são as máquinas onde a gente pratica o remo, principalmente em dias que chove muito, Blumenau, né? Chove muito, então a gente não consegue sempre ir pro rio. Então, existem várias formas de tendo esse contato aos pouquinhos, sabe? Eu acho que é um convite muito legal para quem quiser ver a cidade a partir de um outro ângulo, assim. E eu digo que é completamente diferente, porque a gente tá remando entre 6 e 7, quando o trânsito tá parado nas pontes, e a gente tá ali embaixo num outro universo e com outro som da cidade, né? A gente mal escuta os carros, é realmente muito especial, assim. Que legal. Especial também vai ser esse projeto, o documentário em andamento, Blumenauta, a cidade começa pelo rio, com registros, com muitos, né, lances históricos para realmente poder pontuar esse desenvolvimento da cidade através do próprio rio, do próprio Clube Náutico América. Para quem nos acompanha, Amanda, e gostaria de contribuir com vocês, então gostaria de poder acompanhar também o desenvolvimento desse projeto. Como é que faz? Então, a gente tem o nosso principal canal de comunicação hoje no Instagram, @Blumenauta, então o nome da cidade mais o TA no final, @Blumenauta. Onde a gente sempre está respondendo as mensagens, a gente está fazendo um trabalho bem legal de diário de bordo lá, então volta e meia alguém diferente conta a sua história em relação ao rio, em relação ao remo, assim, e lá também tem o nosso e-mail, né, que é onde a gente consegue receber as fotos, às vezes são um pouquinho pesadas para mandar pelo Instagram, então dá para mandar por e-mail também. Esse é o principal canal de comunicação. O projeto em si ele não tem uma data específica para ser concluído, até porque assim depende muito dessa fase, né, das coletas, das informações, das histórias e, claro, depois lapidá-lo para apresentar em formato de vídeo, né? Isso, a gente pretende lançar em maio do ano que vem. Essa é a previsão, assim, a gente tem um ano desde o início do projeto, né, de receber o recurso até concluir esse projeto, prestação de contas. Então a previsão é mais ou menos em maio. A gente vai primeiro fazer
uma rota em algumas escolas, fazer algumas exibições públicas. Então, quem não tenho nenhuma história para contribuir, mas já quiser seguir a gente pelo Instagram, vai ficar sabendo também dessas exibições quando o documentário estiver concluído, né? E de qualquer forma, eu não consegui nenhuma exibição, nem nada disso, a gente vai disponibilizar ele ao final de tudo no YouTube, com acesso gratuito. Então, realmente... É por isso que foi selecionado por um edital público, né? Para que a cidade tenha acesso a esse conteúdo. E também eu acho que o mais importante de tudo como registro, porque a enchente levou muita história. E eu acho o Rio muito mágico, mas tem esse lado, né? De levar as histórias também. Então eu acho que o documentário, além de permitir acesso a essas histórias, também guarda histórias que a gente vai acabar perdendo com o tempo. É verdade. Amanda, eu sei que a equipe de vocês é muito grande, mas assim, para agradecer especialmente a quem ou as pessoas que estão diretamente ligadas a esse projeto, para a gente poder finalizar aqui. Legal. Agradecimentos a quem? Então, eu acho que a Maria Eduarda, que está fazendo a parte toda de pesquisa, ao Roberto, que está fazendo a captação junto com o Guilherme, a nossa diretora Marta, que é o núcleo que está mais envolvido ao projeto, mas eu acho que tem 3 pessoas que são o nosso grupo de apoio, que a gente sempre tem, né, o grupo de apoio, que é a Cláudia, que está desde o começo apoiando e também rema junto com a gente, nosso técnico índio, e a Rosângela, que também faz parte do Clube América e nos acolheu lá, assim. Então eu acho que eles são os principais responsáveis por tudo isso estar acontecendo. Muito bom. E nas redes sociais, encontrando mais detalhes? @Blumenauta, Instagram, do projeto @Blumenauta. Obrigada, Amanda, por estar conosco e vai mantendo a gente aqui informado sobre o andamento desse projeto. E quando estiver prontinho, também se sinta convidada a retornar aqui para a gente poder também dividir com quem nos acompanha em casa. Com certeza, muito obrigada. Gente, intervalo comercial na sequência, tem muito mais. Nosso último bloco trazendo prevenção à vida e, nesse caso, passando pelo trabalho do Serene, o Centro de Recuperação Nova Esperança, aqui na cidade de Blumenau. Eu volto já.